Que beleza! Que bom que você chegou até aqui. Eu sou o pastor Haroldo Ferreira e você está no Segunda de Graça Podcast. E você já sabe que a gente tem um objetivo aqui, né? Que é falar da graça de Deus em nós, através de nós, apesar de nós e muito além de nós, porque Deus tem poder para fazer muito mais do que aqui a gente pode pedir ou imaginar, certo? Você conhece o rolê da internet? Curte, compartilha, manda para alguém, se inscreve no canal e acompanha o episódio de hoje que tá sensacional. Valeu! Através de nós, apesar de nós, muito além de nós, assim parar. E hoje, no episódio de hoje, você vai conhecer alguém sensacional. Alguém que é da minha igreja, da minha comunidade de fé, sabe que eu sou da primeira igreja Batista de Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo, capital. E há mais de um ano temos caminhado aqui com essa irmã. A sobrinha dela também participa com a gente lá no Ministério, dos Jovens, no Louvor. E eu quero que vocês conheçam hoje a irmã Silvia. Seja bem-vinda, irmã Silvia. Obrigada, pastor. Um prazer enorme estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Deus seja louvado por todas as coisas, viu? Deus abençoe o teu trabalho, em nome de Jesus. Glória a Deus, eu que agradeço, irmão. Uma alegria recebê-la. E como o pessoal já sabe, já acompanha o canal, eu estava conversando com a irmã, a nossa ideia aqui é falar sobre a graça de Deus e como diz a palavra, a multiforme graça de Deus, ou a graça que se manifesta de múltiplas formas, né? Então eu sempre trago os convidados aqui para ouvir sobre a graça de Deus na vida do convidado. E aí a ideia é que alguém que está lá nos assistindo, está lá ouvindo, seja salvo, seja liberto, seja abençoado, seja edificado, seja aquilo que o Senhor quer que seja e que Ele nos use aqui nesse momento. Amém? Amém, amém. Então vamos lá, minha irmã. Vamos para a primeira pergunta, que é sobre a graça de Deus. E ela é da interpretação da irmã. A gente quer ouvir isso. O que que a irmã entende como graça de Deus? Alguém pergunta assim, falou, Silvia, você é da igreja, você é lá de Jesus, show de bola, mas o que que é a graça de Deus? Como que você explica para alguém, minha irmã? Bom, entendo que a graça de Deus, na verdade, é aquilo que nos mantém vivos. Amém. Ponto. Para qualquer pessoa, não é para o crente, não é para aquele que nasceu de novo, é para qualquer pessoa. É a bondade de Deus em ação na vida do indivíduo, Uhum. né? Seja ele cristão ou não. Por quê? A Bíblia, ela fala que a graça de Deus é derramada sobre nós, mas a Bíblia também diz que Deus faz o seu sol nascer sobre justos e injustos e a sua chuva cair sobre bons e Sim. maus e por aí afora. Então, isso é graça. Agora, a graça de Deus, ela é sim manifestada de muitas formas. Então, ela tem essa graça que abençoa a todos por causa da bondade, mas ela tem aquela graça que alcança o cidadão para a salvação. Alcança o pecador ali, né? Pecador, alcança, Convence vai ele lá, disso, né? Exato. Se manifesta, na verdade, de uma forma irresistível, né? Amém. Ela se manifesta assim, de uma forma que chega uma hora que você fala assim, não, eu preciso desse Jesus, né? Eu preciso dessa graça, dessa salvação na minha vida, eu preciso experimentar isso de uma forma mais íntima, de uma forma mais clara, porque as pessoas experimentam da graça de Deus, mas não definem, não sabem que isso é a graça de Deus na vida delas. Então elas levantam, elas acordam, elas vão trabalhar, conquistam isso, aquilo, mas não têm ideia de que tudo isso é resultado da graça de Deus. Por isso que eu falo que a graça é a razão de nós estarmos aqui. Entendo. Né? Às vezes na teologia, né? O pessoal chama de graça comum, né? Sim, Então sim, ela é a para graça comum. todos. Ainda que a pessoa não conheça a Deus ou não reconheça que é a graça de Deus, independente da fé, né, da crença, é a graça de Deus que está sustentando tudo. Por que, irmã, entre outras coisas, eu quis falar sobre a graça de Deus? Porque eu acho que tudo, de alguma forma,
aponta ou nos traz ou mostra a graça de Deus. A gente começa e a gente termina, e a gente pode rodar por vários aspectos da vida humana e a gente chega na graça de Deus. Porque o humano por ele mesmo, ele sempre vai chegar num beco sem saída, né? Uma hora acaba os argumentos. Uma hora ele vai chegar e quem eu sou, de onde vim, para onde vou. Exato, aquelas perguntas mais filosóficas, né? O que eu tô fazendo aqui? Qual que é meu propósito? Aquele vazio, né? E tem um texto na Bíblia que fala que Deus ele coloca uma fagulha, uma faísca da eternidade no coração do ser humano. Então o ser humano, admitindo ou não, querendo ou não, né? Ele tá sempre numa busca, ele tá tentando entender. Ele não tem sossego na sua alma. Essa fagulha de eternidade é que justamente faz o indivíduo não ter sossego na sua alma, porque em algum ponto ele sente isso, ele pode não definir, mas ele sente que tem alguma coisa além. Sim, que não é aquilo só que ele, Não, né? não é. E aí ele vai tentando preencher isso, né? De várias formas e de várias situações. É isso, irmã Silvia. Às vezes a pessoa não reconhece, mas a graça de Deus está lá. E aí a graça também se manifesta, como a irmã disse, salvadora. E essa mesma graça que salva é a mesma graça que sustenta. Essa mesma graça que salva é a mesma graça que reconstrói. Essa mesma graça que é comum, que salva, também é aquela que nos é suficiente, como é dito para Paulo, mesmo quando a situação não está boa, uma Exatamente. confusão, nas dificuldades que a gente tem na vida, nos espinhos na carne, seja lá o que for, né? Mas o conhecimento dessa graça. Ontem eu estive pregando numa igreja e falando da urgência de nós levarmos essa mensagem. E aí a gente não tinha combinado assim um tema com o irmão que estava dirigindo o culto, mas ele pegou aquele trecho de Romanos que ele falou, olha, então, como é que eles vão crer se eles não ouvirem? Exatamente. Né? Porque eles vão crer se não tem quem pregue. Como vão pregar? E a mensagem que eu estava trazendo era justamente da urgência. Peguei o texto da grande comissão, Mateus 28, e falando, irmãos, a gente tá com essa mensagem, a gente tem essa mensagem e mais, só nós temos essa mensagem. Exatamente. Só a igreja tem a É a mensagem. grande diferença. Pois né? é, a O mensagem que diferencial. religa a Deus. Não, pra gente, aquela conversa do todos os caminhos levam a Deus ou algo assim, a gente não vai por esse lado, porque a gente entende Jesus quando ele fala que ele é o caminho. Então, eu sei que às vezes a conversa fica meio politicamente correta, né? Às vezes tem muita gente que fala isso, né? E uma resposta talvez um pouco mais adequada seja realmente todos os caminhos levam a Deus, mas todos esses caminhos vão te levar para a condenação, mas só o caminho, a verdade e a vida vai te levar para a salvação. Exato. Né? Assim, De qualquer forma, todos um dia mas vão se encontrar todos os caminhos diante não de levam a Deus. Deus? Sim. Só que você vai se encontrar com Deus para receber o juízo, né? Né? Ou para o Ou galardão. vai se encontrar com Deus porque tem a vida eterna. Exato. Então, de fato, agora, Exato. qual caminho você quer, né? É interessante. E na vida da irmã, como é que foi? Como que a graça chegou até a vida da irmã? Como que foi esse momento? A conversão, ou era um lar cristão? Isso é muito legal, essa nossa conversa, porque por mais que a gente é irmão da mesma igreja, eu não sei essa parte da história e tô curiosíssimo aqui para saber. Na verdade, é assim, né? Quem me vê, por exemplo, hoje, e que me conhece desde lá, de trás, assim, nossa, Silvia, não parece a mesma pessoa. Glória a Deus. Glória a Não parece, porque assim, na verdade, o Senhor me encontrou, me alcançou no início da minha vida adulta, né? Eu tinha 20 anos. Certo. Eu não nasci num lar cristão, ao contrário, eu nasci num lar católico, aonde, assim, a minha mãe, ela teve uma fase da vida dela onde ela desejava tirar a própria vida, ela tinha Poxa. pensamentos suicidas, assim, ela falava, Mas, olha... rapidinho, isso aí é tipo na sua infância, adolescência ou antes de você? Não, era na minha infância, assim, quando a gente era Nossa. pequeno, tal, porque ela
O casamento da minha mãe e do meu pai não foi um casamento muito em paz, né? Entendi. Muito em paz. Meu pai era uma pessoa muito severa, tal. Ele se converteu antes de falecer, Amém. graças Glória a a Deus. Deus, enfim. Mas ela tinha esses pensamentos, ela falava assim: eu vou pegar uma sacola de roupa e vou embora, ou então eu vou ligar, ou deixar o gás Gás ligado, aberto, e vou. Ela Misericórdia. tinha esses pensamentos, ela nunca falou isso para nós, mas ela tinha. Olha. E ela a minha tia já era cristã e tudo, e sempre falava para ela: Sinésia, vamos na igreja, vai na igreja um dia e tal e tal. E um Sua tia dia era de alguma igreja? a minha tia era da igreja do Evangelho Quadrangular. Ah, quadrangular, ok. O meu tio tocava nas igrejas, né, e Uhum. tal. E um dia ela falou assim: tá bom, eu vou. A minha mãe não dormia, minha mãe passava a noite em claro, ela tinha insônia, Não era um tinha paz problema. mesmo, Não, né? nenhuma, Poxa vida. zero paz no coração, né? E a gente crescendo também, sabe? Tipo, meu pai levava a gente na missa, tudo, a gente ia de domingo, mas cada um ia levando sua vida, entendeu? E eu sei que num dia ela foi na igreja e ali ela ouviu o evangelho, ela ouviu a palavra, e a palavra entrou no coração dela, e ela sentiu paz, e aí ela foi voltando, e eu sei que a partir dali, aqueles pensamentos suicidas que ela tinha já desapareceram, ela não Olha tinha aí. mais vontade de tirar a própria vida, ela passou a dormir, coisa que ela não fazia há muito tempo, que ela não sabia o que era. Começou a frequentar e entregou a vida dela para Jesus, né? Glória a Deus. E aí ali ela foi batizada. Ela encontrou uma certa resistência por parte do meu pai, né? O meu pai falou assim: eu não gostaria, mas se você quiser. Ela falou: eu quero, e eu quero sim. Ela Porque ela sabia o que tinha experimentou acontecido, essa né? graça, né? Essa graça chegou na vida dela, Exato. encheu a vida dela. E aí, então, ela se batizou e ali começou a vida de transformação para nós, né? Para nossa casa. Por quê? Porque ela começou a pregar o evangelho para mim e para minha irmã. Somos só nós duas. Ela Certo. começou. Mas eu, né? Baladeira, Ei, curtindo a namoradeira, vida doidado, como diz o filme. vivendo a vida louca, sabe assim? Vivendo Quero a vida saber de louca. igreja nada, meu. Nada. Ouvia muito. Ela às vezes ela me chamava e falava assim: Silvia, escuta isso aqui. Aí ela abria a Bíblia e lia um trecho da Bíblia. Eu Olha. falava: aham, tá. E também, continuava. vou dizer assim, de uma forma, não sei se pode chamar assim, inconsciente, mas ainda perceptível, vocês viram a mudança na vida dela, né? Totalmente. Não quero saber de igreja, não quero saber de nada, mas eu sei que você não dormia antes, agora você dorme, que você não tinha paz, agora você tem. Exatamente. Alguma coisa mudou aí. Eu não quero pra mim, mas legal. E aquilo que você está falando me parece verdade. Porque eu tô vendo Né? essa mudança aí. Me Eu parece vi verdade. que o pai nem gostou muito, mas mesmo assim você foi, então olha. Exatamente. Não quero, mas eu vi que eu tô virou uma de chave olho. aí. Tô de olho. E foi indo. Quando eu cheguei nos meus 20 anos, eu acho que como toda mulher sofre uma decepção amorosa, né? Nessa fase da vida. faz E parte. tipo, se eu não casar com ele, Não, eu acho que morro. homem também, mas entendo. Mas eu não sei se o homem supera melhor ou se fica tudo enrustido aqui dentro. Eu não sei como é que funciona. Sei lá se ele mente mais. Exato. Pode ser, né? A mulher já é mais sensível, já chora. O homem, de repente, fala, não, tá tudo bem. Eu nem queria mesmo, né? Mas, enfim, eu sofri essa decepção Certo. amorosa e sofri muito mesmo. E a minha mãe falava, Silvia, vamos na igreja. Deus vai falar com você. Deus vai falar com você e tal. E eu, cocheando, né, entre dois pensamentos ali, eu sabendo que aquilo que ela estava falando era o certo, mas eu ainda queria viver a minha vida, baladeira e tal. Mas um dia eu fui. Fui com ela. Aí comecei a ir de novo, fui um outro dia, comecei a ir. Eu sei que um mês e pouco depois que eu estava frequentando lá a igreja, o pastor de lá fez o apelo. Uhum. E ali, naquele momento, eu falei,
pensei comigo assim, acho que dá para esperar mais um pouco. E foi algo assim sobrenatural. Eu ouvi assim muito claro. Amanhã pode ser tarde. Nossa, Não, irmã. eu ouvi que eu fiquei assim, sabe? Quem falou? Como assim? Exato. Amanhã pode Nossa, ser tarde. Ali naquele momento eu tomei a decisão, glória a né? Deus. Assim, o Senhor rompeu as barreiras, veio com a graça dele, né? Ele veio para libertar os cativos mesmo. Sim, amém. Eu levantei e fui lá para frente. E minha mãe nem estava lá, lá em cima, na nave, naquele dia. Ela estava lá embaixo fazendo alguma coisa. E naquele dia eu entreguei minha vida para o Senhor. Glória a Deus. E naquele dia eu tive a plena consciência de que a minha vida iria mudar, de que eu teria que me posicionar a respeito de muitas coisas da minha vida, e foi ali. Então, foi em 1989. 89. Em novembro de 1989, eu entreguei minha vida para Cristo. Quando foi em março de 1990, eu desci as águas do batismo. 90? Em 90. A gente se batizou no mesmo ano, irmã. Eu me batizei em novembro, mesmo ano. Eu me Olha, batizei glória a em Deus. março. Porque eu fui para um acampamento de carnaval, Aham. num retiro, e eu me lembro que o meu pastor falou assim: quando você não vai se batizar lá, porque lá tinha batismo. Ah! Não vai se batizar lá, porque eu quero fazer Segura seu pra- quero batismo. te é. batizar, já. Aí eu falei assim, tá bom. Aí eu fui e voltei, fui batizada, e a partir dali a graça de Deus foi indo na minha vida, foi se manifestando, foi me Glória a Deus. alcançando, foi me transformando. Ali já comecei dentro dos ministérios da igreja, já comecei a participar das coisas, participava do grupo de jovens. Eu sou da época do grupo de jovens que a gente ainda cantava lá na frente com a pastinha. Um coral ali, assim? Nossa, Juntava olha um aí. grupo de jovens assim, ficava com a pastinha. Sei muito assim. bem, irmã. Sabe Sei bem, né? muito bem. Oxi. E a irmã, a gente vinha conversando pra cá, a irmã já morava em Santo Amaro, que a irmã falava. Já morava. Mas a irmã ia na sede lá da quadrangular ou era uma igreja por Não, aqui? eu ia ali no Jardim das Flores, ali Eu não perto sei da como funciona. A Piraporinha. quadrangular, ela tem regionais também? Tem as regionais. Ah, legal. Então, assim, cada região é responsável por um número de igrejas. Certo. Ali, mais ou menos próximas, né? Ok. Então, por exemplo, a minha região era 501 e o responsável pelaquela região ficava no Campo Limpo. Ah, Na entendi. igreja quadrangular ali do Campo Limpo. Então, o pastor dali, ele era responsável, ele era o superintendente regional Daquela região. daquela região. E você fazia parte Jardim das Rosas, é isso não? Flores. Jardim Que das não Flores. deixa de ser uma flor, né? É. Não, é Deixa que de tem ser. Jardim das Tem Rosas Jardim também, das né? Eu ainda não conheço a Rosas, Zona Sul muito bem. Tem Jardim Santa Margarida, o Tudo que de você flor, né? quiser, né? Qualquer flor que você quiser. O que você quiser. Samambaia. Vai achar. Então a irmã se converteu lá E e se aí- envolveu nos ministérios. Foi para Isso. entregou mesmo, virou a chave. Virei a chave. E a sua irmã nessa época? Ela era cristã já não? Nada, minha Então irmã ela resistiu ainda. Da resistiu casa, depois da sua mãe, foi você. muito. Depois fui eu. Resistiu muito. Depois de muitos anos é que ela entendeu, né? Me lembro até que uma vez ela falou assim para minha mãe: ai, mãe, a Silvia tá tão chata. Olha. Nossa, a Silvia não quer mais saber das coisas. Não quer mais sair. Não quer mais sair. Vocês eram parceira de rolê, coisa assim? Às vezes a gente saía junto, Mas né? agora o assunto mudou, só fala de igreja e entendeu? E foi ali que eu fui percebendo o quanto Deus estava trabalhando na minha vida. Uhum. Né? Foi ali que eu fui percebendo o quanto o Espírito Santo estava mudando a minha maneira de pensar e de enxergar as coisas. Isso é graça, a graça Sim. nos molda. Né? A graça nos transforma. Sem dúvida, irmã. Quando a gente conhece assim, né? A gente descobre na graça de Deus uma coisa que é... Agora tá me faltando até a palavra, né? Que a gente canta de maravilhosa graça, tremenda graça, mas assim, é que é algo infinito em dois sentidos. Primeiro, um infinito amor que nos alcança sem a gente merecer nada. Depois de ter resistido, pode dizer assim, muitas vezes a essa mensagem que nos chegou,
Então, a gente tem essa sensação de não merecimento muito grande. Ai, é absurdo, né? É. Porque assim, quando você É chega nesse ponto... constrangedor, irmão. É. Constrangedor a graça. Mas aí, a partir do momento que você passa a ter conhecimento dela, ela também é infinita no sentido do que você pode crescer nela, né? Como a gente está falando de Deus, a gente vai viver essa vida toda buscando, e às vezes a gente ainda oscila, né? Mas suponhamos que a gente buscasse o tempo todo, ainda assim não conheceria tudo. Então ela é. O quanto você pode experimentar disso, né? E Ter assim, experiências sem limite, com mano. isso, exatamente. Sem limite, não tem, Mas- conheço, agora já conheci tudo. Não existe isso quando a gente fala da graça de Deus. Quando você chega nesse ponto de entendimento, você fala assim, eu vou querer trocar isso por uma balada, por uma, Uhum. sabe? Por uma noite de zoeira, por um rolê. Mas de jeito nenhum, né? De Exato. jeito nenhum. E foi aí que eu fui entendendo, então, realmente essa transformação de Deus na minha vida, essa graça do Senhor. E aí, por fim, depois ela se converteu, se batizou Glória e a Deus. tudo. E Ela foi pra quadrangular foi também? também, né? Ficou um tempão lá e tal. E aí a gente sempre falando do amor de Deus pro meu pai. Ele ficou em minoria ali, Sempre. coitado. Ele ficou. Coitado ele não, né? No ficou sentido, encurralado A ali, né? esposa e as filhas orando, convidando, Mas chamando. olha o poder da graça, né? Essa graça, dessa bondade de Deus, que a minha mãe começava a falar para ele. Porque ele ainda ia nas missas e tal. E minha mãe falava assim, Walter, olha, não se dobre diante das imagens. Poxa, Olha o que a Bíblia diz isso, 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 isso. Você sabe que com o tempo ele parou. Ele parou de assim, por exemplo, acreditar que as imagens poderiam ter algum poder, Entendi. alguma coisa. Depois de um tempo, ele parou de ir à missa. E aí ele começou, inclusive, a dar, por exemplo, oferta para a igreja. Olha. Ele não ia, mas a minha mãe, quando minha mãe ia sair, ele falava assim, Tó, isso daqui é oferta para a igreja. Olha Isso só. daqui é oferta. Sabe, ele começou a... E parou mesmo. Ele falou, não, eu acredito só em Deus, em Jesus, enfim. Olha só. E aí eu sei que, depois de muitos anos, ele começou a ir para a igreja, né? Olha, glória a Deus. Ele começou a ir para a igreja e ele aceitou a Cristo na vida Glória a dele. Deus. E eu tive o privilégio de fazer o batismo dele. Nossa, que emoção, Tive o minha irmã, que privilégio, emoção. pastor. Foi um negócio bênção. tão assim, indescritível para Claro. mim, né? Meu pastor me chamou e falou assim: você vai fazer o batismo do seu pai. Nossa, né? que sensacional. E eu fiz, e aquilo foi maravilhoso. E aí, depois de um tempo, ele ficou doente, ele teve câncer, Certo. né? E tal, tratou um pouco, mas aí depois também não resolveu. Enfim, mas ele faleceu em Cristo. Glória a né? Deus, irmã. Faleceu Que em testemunho Cristo. maravilhoso. Aí ficamos nós, né? Eu e minha mãe. A minha irmã casou, foi ter a vida dela, tudo. Casou para sair de casa, mas aí o casamento não deu certo, ela se separou, enfim. E nasceu a minha sobrinha, né, a Mariana. E aí a Mariana crescendo dentro da igreja, Maria tal. é bênção. Você, Mariana, que assista esse episódio É isso aí. e não comenta aí, compartilha pra você ver, viu? Não oro mais pro... Não. Você faça isso, hein, menina? Em nome de Jesus. Exatamente. E aí eu sei que, bom, por fim, a minha irmã acabou saindo da quadrangular, foi para uma igreja batista. Eu continuei com a minha mãe lá na quadrangular, exercendo ministérios na área do ensino, louvor, pregação. O meu pastor, ele me dava muita oportunidade de pregar. Esse é um chamado meu Glória a de Deus. pregação do evangelho, Uma da pausa palavra. rapidinho. Como vocês não conhecem a irmã, aí eu vou ter que falar. E tudo isso que ela tá falando aí, que ela começou a exercer lá, é o que ela exerce lá na nossa igreja. É uma bênção na área de ensino. As irmãs lá adoram a aula dela. Bênção na pregação também na nossa igreja.
tá também na área do louvor. Então isso aí que ela tá falando é de Deus mesmo, porque ela já mudou de local e Deus Exatamente. continua agindo na vida dela da mesma forma. E glória a Deus por Foi isso. mesmo, foi mesmo. E eu fiquei até espantada quando isso aconteceu, porque eu falei assim, eu acho que quando eu fui para Ibiza, né, eu falei assim, eu acho que vou dar uma sossegada, né, que até que né, eles me conheçam e tal. E eu fiquei bastante surpresa com a rapidez com que eu fui É, os reinserida propósitos nos de Deus, né, irmã? chamados É de líder de Deus. PGM. Essa irmã é uma benção, irmãos. Aliás, Aliás, eu quero trago convidar. duas coisas. Eu não trago ninguém aqui que não seja uma bênção, mas por aí, e que não seja meu amigo. O podcast é meu, não vou levar inimigo, né? Então, é bênção de Deus mesmo. Aliás, a irmã Silvia fez aniversário. Foi domingo? Foi sábado? Foi sexta-feira. Foi na sexta-feira, eu fui mandar os parabéns pra ela, era tipo 11h58. Aí comecei a mandar mensagem, aí comecei a falar, irmã, que você é uma bênção, tal, não sei o que. Aí deu meia-noite. Falei, irmã, quando eu comecei a mensagem, o dia tava certo. Aí o que eu faço Era nesses quase um casos? feliz aniversário pro ano que vem. Não, é esse ano. Às vezes, quando eu tô atrasado mesmo, né? Que às vezes eu falo, pô, é aniversário da pessoa, tem que mandar mensagem. E eu não durmo cedo, né? É pelo menos meia-noite. Aí quando chega no fim do dia, eu falo, meu Deus, não deu parabéns pra pessoa, já passou o dia e agora? Aí eu já mando assim pra pessoa, ó, eu tô aqui acessando o Kairos de Deus. Esquece o É, Cronos. porque no Cronos já passou. Mas no Kairos de Deus, né, o tempo é diferente, né? Então eu tô acionando pra poder dar um parabéns retroativo. E nesse parabéns que eu dei pra ela, eu falei o quanto que ela tem sido bênção na vida da igreja. E agora ela tá contando aqui uma coisa que eu nem sabia, dessa surpresa dela, de como Deus, com Deus tem seus propósitos, né, irmã? Sem dúvida, A gente sem não dúvida. entende às vezes, acha que não e ele já tá trabalhando. Exatamente. E realmente foi bastante rápido. E aí foi isso. Aí continuei, né? E Foram 30 e tantos anos lá? Você converteu com 34. 20? 34 anos. 34 anos, Olha né? aí, Que minha eu fiquei idade, lá. irmãos, praticamente. É Um pouquinho a novinho. mais só, mas... E aí eu sei que depois a minha mãe ficou doente. E eu falava assim para ela, falava, mãe, o que você acha de a gente ir para uma outra igreja, né? Algumas coisas já começaram a convulsionar dentro de mim, sim. né? Eu sou alguém que eu leio muito, que eu ouço Estuda muito, também, né? estudo muito e tal. E ela falava para mim assim, Silvia, eu tenho as irmãs da igreja que eu amo. Se eu for para outra igreja, o que eu vou ficar fazendo? Né? E ela falava assim, então, por amor a ela, né? Por amor a ela, eu fiquei lá Certo. até que ela faleceu, né? Ela faleceu em 2023, acho que foi. Recente também, 2 anos, né? 2022, eu acho que ela 22. faleceu, E aí depois que ela faleceu, eu ainda fiquei lá por 2 anos, né? Fiquei lá por 2 anos só que aí chegou um momento que já não dava mais, assim. Eu sentia dentro de mim que eu já não estava pertencendo mais ali. Entendi. O meu pastor, eu amo. Foi o mesmo pastor esse tempo todo? Mesmo pastor esse Nossa, que tempo bênção, todo, irmã. porque foi assim. Eles estavam na João Dias, né? Era uma igreja na Avenida João Dias. E aí, aquele pastor de lá ia embora, ia sair, acho que ia ser transferido para um outro lugar. E o meu pastor assumiu. Só que daí, nisso de assumir, eles mudaram de lugar. Foram da João Dias para o Jardim das Flores, né? E foi, né, mais ou menos nessa época que eu comecei a acompanhar lá minha mãe e tal, não sei o quê. Eles foram em junho de 89, né? E eu comecei a ir lá em outubro, novembro de 89. Então, foi todo esse tempo com o mesmo pastor, né? Nossa, E ele é é pastor lá, raro isso também, raríssimo. mano. É raro. Ele é pastor lá até hoje, Olha aí. né? Até hoje. E aí eu conversei com ele, já estava assim de olho na Pibisa, né? Ah, nesse Eu já momento estava aí, né? flertando, É, eu né? ia chegar bem nesse ponto. Eu aí. estava flertando com a Pibisa, comecei a assistir os cultos pelo YouTube. Conheceu a Pibisa pelo YouTube? Pelo YouTube. Tipo assim,
Igreja em Santo Amaro. Ou eu já Exatamente, foi no assim? Google foi. Ou foi tipo Igreja Batista? Ah, Igreja Batista em a Santo sua Amaro, irmã perto é de mim. daquela Pedra Viva Pedra lá? Viva. Então você tinha aquela referência, mas, É. bom, vamos achar aqui. É. Não acredito. Que não era, acredito, porque né? assim, não é tão perto para mim lá. Certo. Né? É, mas não é. Então você queria uma Batista mais próxima. Eu queria que eu desse um pulo e eu tivesse lá. Entendeu? Não, Igreja Batista tem disso, né? Às vezes o pessoal fala, cara, vai na igreja mais perto da sua casa. Vai ter uma Batista em algum lugar. Exato. E quando abriu assim para mim, porque assim, tudo no Kairos mesmo de Deus, né? Porque eu procurava, eu já tinha procurado antes e não encontrava, e não encontrava, e não encontrava. E de repente eu fiz a pesquisa e estava ali. Primeira Igreja Batista em Santo Amaro, Avenida Washington Luiz 211. Eu falei, mas aonde é isso? Onde que tava essa igreja? Ah, deve ser nova. Deixa eu ver aqui. Pus 90 na anos Exato. Falei, uau. Eu me esperei 90 anos para encontrar. pra encontrar. Né? E Tá aí eu certo. comecei a flertar, né? Comecei a ver, assistir, olhar, conhecer tal, e ouvir a mensagem, porque aqui, o que eu mais estava buscando era uma mensagem sólida, Uhum. né? Uma mensagem aprofundada nas escrituras. E aí eu Importante. comecei a ouvir e falar, muito me interessa, né? Muito A me irmã interessa. Silvia, ela me confundiu. Daqui a pouco a gente fala como a gente se conheceu, assim, o que ela lembra, o que eu lembro. Ela me confundiu, porque falou, ó, ela tá vindo da igreja pentecostal, que é quadrangular. Eu falei, mas essa Bíblia de Genebra aí, mano, que ela fica carregando pra cima e pra baixo. Ela é pentecostal ou é reformada essa irmã aí? Bom, É o pentecostal reformado. tipo assim, né? Sabe quem eu ouvi falar isso a primeira vez? Foi o chamado bispo Walter McAllister. McAllister, foi ele do que Rio. escreveu esse livro, Ah, inclusive. ele tem um livro. Tem Ah, um eu não livro chamado sabia. Pentecostal Reformado. Ah, eu vi por um vídeo. Eu vi por um vídeo ele falando. Ele tinha um programinha lá no YouTube de perguntas e respostas. E aí alguém perguntou pra ele: é possível ser pentecostal? Eu falei, mas eu quero ouvir agora, vamos ver. E ele falou que sim. Eu falei, cara, que legal. Não imaginava, né? Tipo, achava que o confronto de doutrinas podia ser maior, né? Mas ele explica lá que é possível e tal. E aí foi essa visão que eu tive da irmã. Pentecostal com Como a é que Bíblia de pode, Genebra. né? Vai ter que ser batista mesmo, pra ficar no meio termo aqui, ó. Nem tanto nem tanto outro. Nem ao céu, nem à terra, e pronto, acabou, né? Obrigado. E Stephanie. foi isso. E aí eu Aí começou a ver pelo YouTube as comecei mensagens. e fui. Aí um dia eu falei, Mari, vamos. Tá bom, vamos. Aí nós fomos à noite. Porque coincidia de os cultos lá na igreja quadrangular serem de manhã também, né? Uhum. E assim, tudo com muita oração. Muita oração. Sabe? Buscando de Deus mesmo. Porque eu falei assim, Senhor, não vou sair da minha igreja depois de 34 anos para ir para uma igreja e ficar 6 meses e... Entendi. Né? E muita oração. E fomos um domingo à noite, eu e a Mariana, aí chegamos lá. Mas a gente foi tão bem recebida. É mesmo? Mas a irmã Nilcélia... É bênção, né? Irmã Nilcélia, irmã Célia. Mas ela abraçou. Recebem com Mas amor, seja né? muito bem-vinda. E perguntou nosso nome Que e legal. tal. E na época tinha a irmã que era responsável pela recepção. Dirce. Dirce era uma bênção também, né? Nos recebeu Recebe super com um sorriso, bem. com um Exato. abraço, é O maravilhoso. pastor Joelito Que veio legal. cumprimentar. E aquilo para mim, para Mari, já foi assim uma bênção. luz, né? E a gente assistiu o culto, tal, não sei o quê. Aí eu falei, Mari, vamos voltar domingo que vem? Vamos. Voltamos. Quando nós chegamos lá, a Nilcélia falou assim, Silvia, que bom te ver de novo. Quando ela falou, Silvia, que bom te ver de novo, eu falei Nossa, assim, como ela assim? lembrou do meu Nossa, que nome. legal. Isso foi um divisor de águas, assim, sabe? E olha que na nossa igreja, pra quem não conhece, cada igreja tem uma realidade, né? Normalmente o culto da noite é o menos frequentado, né? Exatamente. E você foi à noite, fui devia à estar mais noite. vazio, mas olha que diferença. Foi assim, foi tremendo, Que sabe? legal. Foi tremendo mesmo. E aí nós começamos a ir, né? Começamos a ir e a gente começou a se enturmar, se sentir bem no lugar, se sentir acolhido e tal.
E aí, de repente, aparece o Matheus abrindo a escola de música Azaf, Ah, verdade. com aula de violão. E quando ele falou, eu falei, Mari, eu olhei para ela e falei, Mari, e aí? Porque você já tinha essa vontade. Já tinha, né? Já tinha Olha uma aí. vontade. Eu falei, nossa, meu Deus. Aí, que aconteceu? Terminou o culto, eu voei lá para falar com o Matheus. Falei, olha, Matheus, eu sei que você vai abrir a escola agora. Eu falei, eu não sou membro daqui, mas eu tô chegando, né? Eu queria saber se eu posso entrar na escola, né? Claro que pode, claro que pode. A escola tá aberta, você é muito bem-vinda. Você tá chegando, mas você vai ficar, eu já sei e tal, isso, aquilo, não sei o quê. E aí comecei as aulas de Olha violão, aí. né? Comecei as aulas de violão e tal. E aí foi chegando um momento que já não dava mais para ficar dividida, né? Ficar num Uhum. lugar e outro, enfim, indo só à noite, ia de manhã na minha igreja tal, e eu debaixo de oração. Debaixo de oração. E aí chegou um determinado momento, foi em abril, né? No último domingo de abril, eu fui sentar com o meu pastor, conversei com ele, falei, pastor, assim, não foi fácil, pastor Haroldo do céu, um 34 nó na anos. garganta, não foi fácil. Imagino. Porque era toda uma vida. Sim. Eu Toda a sua construí uma vida vida espiritual do ali, novo nascimento foi ali, né? foi com ele. Mas a graça de Deus foi maravilhosa, né? Sim. E aí ele me abençoou. Glória a Deus. Ele me abençoou, ele falou, Silvia, vai em paz. Vai em paz. Que você continue fiel no teu trabalho, naquilo para que Deus te chamou. Que você cumpra o teu chamado, que você siga em frente. Eu te abençoo. Nossa, que legal. As Glória a portas Deus. estão abertas aqui para você. Você sabe que você é muito querida, muito amada aqui na igreja. E aí eu pedi permissão para ele para que eu pudesse me despedir da igreja. Uhum. Porque eu falei assim, pastor, eu estou aqui há muitos anos. Eu quase que já sou uma figura pública aqui dentro da igreja, né? É um É patrimônio um tombado. patrimônio, exato, Não exatamente. pode nem mexer. É. Eu falei assim, pastor, eu não gostaria de sair simplesmente e deixar no ar alguma coisa, Uhum. né? E no domingo seguinte seria a ceia. Eu falei, será que eu posso me despedir? Eu e a Mari, a gente pode se despedir? Pode, claro. E ele me deu essa oportunidade. Que legal. E aí, termina do culto, ele me deu a oportunidade, aí eu me despedi dos irmãos e disse, né, que eu estava aberta para um trabalhar de Deus, e era isso. Sim. Eu queria um trabalhar de Deus, né, diferenciado na minha vida. E nós fomos para Pipis. Aí chegamos lá, porque não dava para eu fazer o curso de novos membros se eu não tivesse me desligado de lá ainda, né? Porque, inclusive, sim. o curso era de manhã e tal. Cheguei à noite, quando eu saí da igreja, eu falei assim, meu Deus, o que foi que eu fiz? Nossa, O e que agora? foi que eu fiz? Eu meio que me senti sem chão, Sim. né? Mas eu falei, agora eu já tomei a decisão. Sim. É. Não foi à toa que eu fiquei orando, né? Buscando a Deus para isso. E aí, quando foi à noite, cheguei pro pastor Joelito e falei assim, pastor, eu já estou agora integralmente aqui na Pipis. Eu falei, não foi fácil, né? E o meu coração se apertou. E aí, ele me trouxe uma palavra assim que aquilo fechou a porta. Fechou a porta atrás de mim, Uhum. né? E ele falou assim para mim, Silvia, sabe, quando a gente não consegue fechar um ciclo na nossa vida, Deus fecha para nós. Amém. Aquilo, pastor, foi o suficiente para mim, para eu fechar a porta atrás de mim e seguir para o futuro promissor que Deus tinha ali na Pibis. Olha aí que bênção. Foi maravilhoso. Então Deus foi confirmando tudo, né? Foi, em tudo eu Cuidando de vi. tudo. Por isso que eu te falo que a graça é a razão de a gente estar vivo e de todas as coisas. Porque tudo isso foi a manifestação da graça de Deus na minha vida, Sim. né? Foi a manifestação da graça de Deus. E aí, vim para Ibiza, aí comecei, né? Ainda falei para Mari sobre isso, falei, eu vou ficar na minha,
né? Vou ficar quietinha, só aprendendo, ouvindo e tal. Quando foi em agosto, eu cheguei em maio, a gente foi recebida em Nossa. maio, né? Quando foi em agosto, eu recebi o convite para pregar na MCM das Mulheres. Sim. Quando foi em novembro, acho, a Eniceia, a irmã Eniceia, que era né, professora na escola bíblica, me convidou para dar uma aula para as mulheres ali, já dei. Quando foi em dezembro, por aí, a Dalva já chegou para mim e falou assim: Silvia, você quer trabalhar junto comigo na escola bíblica com as mulheres, dividir? Porque a Eniceia não vai estar mais e tal, assim. Falei, demorou, Foi acontecendo, né? Tá vendo? né? Foi acontecendo. E agora, mais recentemente, né, quando o Mateus abriu as inscrições para quem quisesse ingressar no Ministério do Louvor, coral, qualquer coisa, eu fiz lá o meu formulário, mas eu falei assim, ai, Senhor, eu vou fazer, mas, né? Aí, quando eu fui falar com ele, conversar com ele sobre outra coisa, eu acho, ele falou para mim, eu quero falar com você, por quê? Porque eu vi o teu formulário lá, eu fiquei muito feliz e eu preciso te confessar, eu já tinha no meu coração de te chamar para fazer parte do grupo de Ê, louvor. glória a Deus. Tá vendo, irmão? Aí foi isso, né? E aí Glória a eu Deus. vejo graça sobre graça, né? Sendo manifestada sobre a minha vida, sobre a vida da Mari também, Uhum. né? E a gente tá aí, tá trabalhando e tá Glória a experimentando as Deus. coisas novas, as coisas diferentes que o Senhor tem Nesse novo tempo nesse aí, né? novo tempo. Amém. E daí, nesse ínterim aí, como que a gente se conheceu, irmã? Você lembra? Minha memória não é boa, mas eu vou Então. tentar lembrar. Nesse mesmo dia, no primeiro dia que nós fomos lá na Pibisa, à noite, nós paramos na saída, assim, você estava lá na saída, Ah, sim. e aí a gente se apresentou e tudo mais, e ainda eu falei para você, você tá de mudança, né? Aí você falou, como você sabe? Por causa eu falei, da internet. por causa do YouTube. Falei, eu ouvi no culto, A você falando que pregação, estava de mudança, não sei o É quê. isso mesmo, olha aí. E aí a Gabi já chegou, já pegou o número da Mari, né? O seu Legal. número de celular da Mari. Já, acho que durante a semana, ela já mandou mensagem falando do trabalho com jovens e tudo mais. E foi isso, e Olha foi que indo, bem. foi indo. Então, eu lembro, assim, a princípio, a irmã Silvia pra mim não era irmã Silvia. Eu tenho problema com nome. Eu sou melhor de lembrar fisionomia do que nome, né? Então, a irmã Silvia era a tia da Mari. Era a tia da Mari. Tia da Mari loira. Porque tem a outra Mari, né? Mari, ela é mais ruivinha às vezes, né? É. Então, é a tia da Mari loira, tia da Mari loira, até a gente conhecer, né? Você mudou de celular de lá pra cá, não? Não, não. Então, até hoje, eu não tenho salvo irmã Silvia. A tia da Mari. tia da Tia da Mari. Mari loira. É. Aí a Mari foi se achegando também. Aí em algum momento ela falou que cantava. E a gente tem a banda dos jovens. Ela veio participar. Exatamente. Uma benção também. A Mari tinha uns horários malucos de trabalho, né? Que não dava pra ela estar no sábado, às vezes no domingo. Mas ela se conectou com a gente, assim, com a Gabi. Teve algumas conversas com a Gabi, né? A gente tinha essa preocupação de não deixar chegar nenhum jovem adolescente na igreja e passar batido, né? Sim, Falar, conversa ali com a pessoa, pega o telefone. A Foi Gabi isso que normalmente aconteceu. pega das meninas. Mas o negócio que você falou é muito marcante, assim, de característica da nossa igreja, de receber as pessoas, né? Bastante pessoas, assim, falam que ficam lá pelo jeito que são recebidas, sabe? Exatamente. A gente foi muito bem recebida, a gente sentiu sinceridade. Ah, sim. Porque o que eu vou te dizer? Nesse tempo em que eu estava buscando uma igreja, eu visitei outras igrejas, né? Participei à noite, assim, fui em outros cultos e tal. E, tipo assim, eu saí do jeito que eu entrei. Entendi. Né? Então Entendi. existe diferença. Então eu Sim. acredito até que isso seja assim um alerta para o pessoal ficar um pouco mais atento com relação a isso. Sem dúvida. Né? Você está chegando, as pessoas que estão ali na igreja não sabem quem você é. Uhum. Não sabe qual a intenção de você estar ali. Se a sua intenção é só visitar mesmo, se a sua intenção é buscar um lugar para ficar. Né?
né? Ou de uma maneira ou de outra, num sentido ou outro, é um irmão em Cristo. Ou não. Porque assim, às vezes a gente conversa assim, sobre recepção de igreja e a gente fala da importância, porque a recepção, muitas vezes, ela tem um papel evangelístico. Eu acho que não devia não ter recepção ou ser colocado alguém lá que não tem esse dom espiritual, como foi falado ontem na nossa igreja, né? Sim. Abraço, pastor Alex. Me enrolou de novo, mas eu te amo, viu, meu irmão? É uma pessoa que tem o dom de receber as pessoas, de fazer com que ela se sinta como você se sentiu. Você era uma convertida procurando uma igreja. Mas a Rosemarie, nossa irmã lá da igreja, Sim. não era convertida. Exato. E quem recebeu ela foi a irmã Célia, que a irmã Célia é outra irmã também que te recebe Amorosa, como né? se fosse um É. filho. Então, ela recebeu ela e tal, aí veio, me apresentou, a gente conversou, a gente orou, e a Rose, salvo engano, entrou num culto de quarta. Olha só. Um culto de quarta-feira. Ela entrou e ela, assim, ela dizia que para a vida dela, ela estava procurando uma verdade, procurando a resposta. Aquilo que a gente fala, né, da fagulha da eternidade. Sim, Então, ela sim. queria uma verdade, ela queria algo e chegou na igreja. Aí eu falo que é os do nada de Deus, né? Do nada chegou. Não, a gente tá lá orando para Deus trazer pessoas. E aí a gente tem que pensar em dois momentos, né? Como a gente recebe a pessoa e como que a gente trata ela depois que ela se torna membro. Que são dois momentos que às vezes fica meio abandonada. É. Sabe? A igreja às vezes, não a nossa, tô falando a igreja em geral, né? Às vezes tem uma postura assim, ah não, você quer vir, vem. Ah, ficou, batizou, bom, agora se envolve Se aí em vira. algum ministério, como se fosse natural você largar um bebê, né, e falar se vira. Então, graças a Deus, né, que tem isso na nossa igreja, e isso é muito importante. Sabe por quê? Às vezes, o pastor, ele até prega a palavra com fidelidade, né? Só que até chegar um momento do pastor pregar, o cara já foi recebido lá na porta da igreja. Ele já passou por um processo. Se ele tem carro ou Né? não. O carro foi estacionado ali, estacionamento da igreja. Bom, o cara chegou, já passou pelo momento de louvor. E aí não tem como negar se está bem feito, se está bem executado, se as letras são cristocêntricas, todo esse rolê do ministério de louvor. Aí muitas vezes ainda vem os avisos, né? Sim. Dependendo de como a igreja lida com isso. Então, às vezes, quando chega na hora da pregação, a pessoa já decidiu não voltar ali. Ela fica por educação. Ela fala, vou ouvir, não vou sair no meio do culto, não vou sair no meio da mensagem, mas não volto mais nessa igreja. Sendo que, se todo esse trabalho for feito, é claro que a ação é do Espírito Santo, mas essa ação em nós, enquanto igreja, de receber bem as pessoas, também é uma ação do Espírito Santo. Com certeza. Então, tipo... É o dom, né? Exato. Recebendo e fazendo com que aquela pessoa se sinta bem, se sinta acolhida, se sinta recebida, independente da situação. Como você disse, a gente não sabe quem é, a gente não sabe como tá chegando. Esses dias, no culto de quarta-feira, também entrou um rapaz lá que falou, eu tava saindo sem rumo. Porque eu tô vindo do terreiro. Nossa. E o Exu me falou que minha filha atrapalha a minha vida. Minha filha tá no hospital, quer dizer, ela estava no hospital internada. Indiretamente, o Exu queria dizer, se livra da sua filha, né? Então, foi esse sentimento que ele teve. Aí chegou uma criança com Covid, então preferiram dar alta para minha filha, que já não estava bem, então ela tá tomando remédio em casa. E aí, pastor, eu tava perdido, tava andando na rua, aí vi a placa da igreja, culto de oração, quarta, 7h30. Bom, é quarta, 8h? Vou lá. Aí o cara entrou, sentou no último banco, a gente no culto de oração, sei lá, 12, 15 pessoas, sentou no último banco, eu não conhecia, tá bom, continuei, fiz um estudo lá de Salmos, e aí no final tem um momento de oração. Falei, amigo, tudo bem? Então a gente pode orar por você? Pode, pastor. Então vem cá, senta aqui com a gente. Então, qual o seu nome e tal? O que você quer orar? Ele falou, quero orar pela minha filha. Então, beleza. Não sabia muito, só soube da filha doente e oramos pela filha dele. E aí
conversando com ele depois, no final do culto, aí que ele contou um pouco melhor a história. Ele Sim. falou, não, pastor, mas quero mudar minha vida, eu quero entregar minha vida para Deus e Amém. tal. Eu falei, cara, você quer entregar a vida para Jesus? Quero. Agora? Ele falou, quero. Eu falei, então... Aí oramos, o cara recebeu Jesus no culto de quarta-feira lá. Amém. E tem acontecido, viu, irmã? Tem acontecido. Um outro irmão lá chegou desesperado numa quarta-feira porque divorciou e a esposa fugiu com os filhos. E oramos Nossa. por ele, o cara aceitou Jesus. Esse ainda voltou, já voltou acho que mais uns 2 ou 3 domingos na igreja. Olha isso. Deus tem operado, Tem né? Mas eu trabalhado, é. penso e ressalto, como você disse, fica aí o alerta da importância de como nós recebemos as pessoas na igreja. Cartão de visita. Ainda que seja quem for, na situação que tiver. Né? A gente, olhando os evangelhos assim, a gente vê Jesus andando, falando, pregando, orando, curando todos. Os que davam mais problema mesmo eram os Era os de religiosos. dentro. É, meu. Eram os caras que entendiam que dominavam, né, o assunto, dominava a lei, dominava. É impressionante. E muito bem, minha irmã, acho que o que eu ia perguntar agora, a irmã até já falou um pouco, mas se tiver algo mais sobre isso que a irmã entende, como que a irmã vê a graça de Deus se manifestando através de você? Como que você fala, ó, pastor, isso aqui tem acontecido e é a mão de Deus, é a graça, porque se fosse eu, não seria. Então, eu tenho aqui duas situações, né? Eu tenho uma situação particular, Uhum. que eu tô desempregada, né? Certo. Eu sou formada em secretariado executivo e tenho pós-graduação em comunicação corporativa e tal, mas eu tô desempregada, enfim. Uhum. E quando a minha mãe faleceu junto com ela a pensão que ela recebia, né? Nossa, irmã, que desafio. Faleceu. Junto com Recebi a ela. pensão do seu pai. É. E aí ela faleceu junto, né? Foi embora. E uma das coisas que o Senhor sempre tem me falado durante todos esses anos é: não te deixarei nem te desampararei, Amém. né? E eu tenho experimentado essa graça na minha vida nesses tempos, em todos esses anos, na verdade, né? Em que o Senhor não tem me deixado e não tem me desamparado. Amém. Então, essa graça sobre mim de tal forma que eu consigo abençoar outras pessoas, É um milagre. Glória a Deus. entendeu? Tanto que uma vez, eu orando ao Senhor, eu disse assim: Deus, eu fui muito sincera, eu falei assim: Senhor, eu tô cansada de viver do favor dos outros. Uhum. E o Senhor foi muito claro comigo e ele disse assim: mas você não está vivendo do favor dos outros. Você está vivendo do meu favor. Eita Deus, vai devagar. Toim, né? Toim. Calma aí, você não tá Né? mais aqui quem falou, né? Você não, ele falou, foi muito Irmã claro do isso, foi céu. muito claro. Ele falou: você não está vivendo do favor dos outros. Você está vivendo do meu favor, da minha graça. Então, aí, a partir daquele dia, eu entendi que tudo aquilo que me vinha às mãos, seja de que natureza fosse, num sentido de sustento, num sentido de qualquer coisa, dentro da palavra, um convite, para pregar, para ensinar, para visitar, para o que fosse, né? Eu passei a entender que aquilo vinha diretamente da mão do Senhor, a graça de Deus na minha Amém. vida, né? E é isso que eu tenho vivido e experimentado. Amém. E uma outra... Peraí, antes da irmã entrar na outra. Quero antes de fazer entrar uma na pausa outra. aqui. Irmã, isso é tão verdadeiro. Isso é tão verdadeiro, porque o ministério tem muito disso. Eu citei. Ainda que você esteja empregado, ainda que às vezes você tá numa igreja, você recebe algo, mas esse detalhe do suprir de Deus é importante. E na minha vida, minha irmã, eu sempre tive essa preocupação. Pastor, ele tem uma situação, né? O pastor, ele não precisa só ser algo bom.
ele precisa parecer também, né? O pastor, ele vive no ministério da integridade da vida dele. Ele precisa aparecer diante dos homens, né? Não precisa falar, ah, Deus conhece meu coração. Tá bom. Não. Isso é sério, é certo, né? Pro Que Deus conhece, mas... pastor, né? né? Ele tem que ter bom testemunho dos de fora, dos de dentro. Então a igreja tá olhando pro pastor, pra família dele, como ele trata a esposa, como ele trata os filhos. Então, e não tem jeito, a vida do pastor É pública. é isso. É. É isso, não tem como fugir disso, né? Então, por exemplo, eu sempre tive no meu ministério, eu não sou rico, eu não sou apegado ao dinheiro, dinheiro não move meu coração, mas eu tinha medo de parecer o mercenário. Então, às vezes, as pessoas chamavam para ajudar, falavam, pastor, queria te dar uma oferta. Eu falei, não, irmão. Não precisa não, tá tudo bem. É o reino de Deus, não tem essa não toco por dinheiro, não sou músico, não sou profissional. Não, pastor, não sei o quê. Não, irmão, não precisa. Então, eu sempre tive essa postura. Até que um dia, um irmão chegou para mim e falou, pastor, ó, Deus tocou no meu coração, quero te dar uma oferta. Eu falei, imagina, irmão, oferta do quê? Eu trabalho aqui na igreja igual todo mundo, né? Eu tinha meu emprego, a conta não fechava, mas não importa, eu não tô aqui pelo dinheiro, tô servindo a Deus igual o irmão serve a Deus aqui também. Não, pastor, mas eu quero te dar uma oferta. Eu falei, não, irmão, não precisa, dá oferta para a igreja, tá tudo certo. Falei, pastor, então, deixa eu dizer uma coisa pro irmão. Deus falou no meu coração para que eu te desse essa oferta. Então é isso entre eu e Deus. É que o irmão entrou na história porque a oferta é pro irmão. Aí ele falou, então o irmão não quer ser abençoado e o irmão me impede de ser abençoado porque eu não posso obedecer a Deus porque você se recusa a receber. Nossa. Falei, nossa. Esquece, mano. Tá mais aqui quem falou. Recebo em nome de Jesus e recebo esse coice também que você acabou de me dar aí. E aí, irmã, desse dia pra frente, aí eu virei essa chave também. Falei, cara, eu vou entender como Deus direcionando. Então tem gente que fala, pastor, quanto você cobra? Eu falo, não cobra, irmão. Vou aí pra pregar. Exatamente. Se a igreja tiver a consideração, o amor, a condição, então nunca alguém fala pra mim, quanto você cobra? Eu falo, eu não cobro. Pra pregar, no meu caso, né? Pra tocar, pra ir fazer um pagode, pra evangelizar, pra levar a palavra do Senhor. Mano, eu recebi por graça e de graça. Exato. Como que eu cobro por isso? Ah, pastor, mas você não passa a situação? Passo várias situações. Mas nunca o Senhor desamparou, como você falou. Não, Sabe? Eu sei que eu não vejo como erro. Eu incentivo a gente adorar e agradecer ao Senhor que nos dá provisão. Mas eu acho que tem uma profundidade ali, né? Não é só o Senhor que dá a provisão. Ele é a nossa provisão. Pô, e às vezes falta, você dá um jeito, você arruma daqui, arruma de lá, vem um e abençoa. E tem hora que não abençoa, tem hora que não acontece como você gostaria, mas em nada disso o senhor perde o controle. Eu perco o controle, o senhor a gente não. perde mesmo, né? A gente fica descontrolado. Às vezes, né? Eu sempre falo pros irmãos assim, Deus não tem problema, ele tem propósitos. E às vezes, para esses propósitos se cumprir, a gente vai passar por alguns problemas. Mas ele nunca prometeu não termos problema. Ele prometeu estar com a gente. Mesmo os problemas mais delicados da nossa vida que a gente coloca diante para Deus, quando a gente olha lá na situação de Paulo, né? A graça nos basta. Sim. A graça nos sustenta. E se tiver que chorar, a graça nos consola. E se tiver que doer, a graça nos cura. E essa perspectiva nos ajuda na hora que as coisas não estão muito bem, sabe? E às vezes não tá muito bem financeiro. O outro tá bem no financeiro, mas o ruim tá no espiritual. O cara tá bem no espiritual, mas o ruim tá no relacionamento com a esposa, com os filhos. Deus usa essas situações justamente para tratar conosco, né? Para trabalhar na nossa vida, né? Me lembro que, assim, dentro desse tempo, eu dava aula no Instituto Teológico Quadrangular, certo. Que é um instituto de curso livre em teologia, né? E eu dava aula lá.
Para o pessoal do terceiro ano, são 3 anos, né? A Certo. duração do curso, tal. Eu dava aula de teologia sistemática. E eu tinha alunos ali que me abençoavam, que sabiam da minha situação, Uhum. né? Eu dava aula online para eles, então é assim, eles pegaram a fase de que a minha família inteira ficou com Covid, Nossa. a minha irmã ficou internada, ficou mal pra caramba, a Mariana ficou mal, minha mãe, eu fiquei, Nossa, perdi tudo de uma vez, de né, uma meu? vez. Só o meu sobrinho que não pegou, e ele ficava sozinho na casa dele, né, da minha irmã. E eu ia lá, ainda com Covid, eu ia lá fazer comida, levava para ele e tal, Rapaz. uma coisa outra. E foi justamente a época da aula, né, de aula que eu estava dando, e eu falava assim: meu Deus, mas eu preciso dar aula e tal. E eu sei que tinha alguns irmãos ali que me ajudaram financeiramente. Uhum. Que a cada 2 meses, assim, sabe, faziam um Pix na minha conta. Eu falava, Senhor, como assim? Né? E você falando sobre essa questão de não receber, a oferta de não Uhum. aceitar, né? Teve uma vez uma pastora foi pregar. Aí eu nem te falei que eu era pastora, exerci o ministério Exerci o ministério pastoral. pastoral Olha lá na aí, meu irmão. Quadrangular. Por isso que eu pregava muito, né. Entendi. Glória a E Deus. ela foi lá, e pregou na nossa igreja, né. E ao final ela, assim, ela tem uma condição de vida boa. Uhum. E ao final o meu pastor deu uma oferta para ela. E ela ficou muito sem graça e ela não queria aceitar. Eu falei assim: "Pastora, aceite a oferta, aceite. Se depois você quiser abençoar outra pessoa com esta oferta, aí é com você. Sim. Mas receba essa oferta porque ela te foi destinada. É destinada a você. O pastor separou essa oferta para você, então receba. É o Senhor quem está permitindo que ele te dê, Uhum. então receba. Depois, se você quiser abençoar, ir lá, tá, fica à vontade. Ela falou assim: nossa, pastora, até hoje ela me chama de pastora. Nossa, pastora, eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha parado para ver por esse ângulo. Eu falei: exatamente. É uma questão espiritual, Sim. inclusive. Até pro ensino da igreja. Para a igreja entender que Entender, né? aqueles que vivem, né, do ministério, eles são dignos de receber. O que trabalha é digno de receber. Então eu já vi outras situações. Eu fiz parte de uma igreja até os meus 30 anos. Eu fui nascido, criado, batizado, casado, ordenado, tudo na mesma igreja. Eu fiquei 30 anos lá. E o pastor da minha infância e até o começo da adolescência, ficou lá 37 anos, ele era advogado, meu. Bom. Imagina, na década de 90, talvez final de 80, eu lembro que ele tinha uma lembrança, né? Que ele tinha um Del Rey. Nossa, deu rei. Del Rey Deluxe e tal. Era um carro de rico aquilo, cara. Aquela época, meu. Então ele era advogado, ele morava num apartamento na Rebouças ali, quase do tamanho do quarteirão, meu. Ele era muito bem de vida. E eu já devia ter aprendido com essa história, né? Porque assim, o que a igreja pagava pra ele, irmã, sei lá, não devia pagar a gasolina do carro, né? E aí na época meu pai era vice-presidente da igreja, e aí o pastor falou para o Zé, meu pai, né? Ô Hum. Zé, vamos fazer assim, a igreja não precisa me pagar nada, não. Falou, não preciso do dinheiro da igreja, deixa o dinheiro para a igreja, que vai ser muito mais abençoador, vai abençoar a igreja, tal. E aí meu pai falou assim, falou, pastor, a igreja, ela tem que ajudar o obreiro. Pode não Sim, ser o salário que merecia, pode não ser muito. Ele falou, sim, mas a igreja tem que honrar o seu pastor. exatamente. Falou, se o senhor quiser pegar esse valor, colocar no envelope, né? Não tinha Pix, não tinha nada disso, né? Então, se o senhor Exato. quiser pegar esse valor, colocar no envelope e pôr no gasofilaço da igreja, isso é entre o senhor e Deus. Sim, Agora, também é entre a igreja e Deus,
ela ajudar o seu pastor. Isso é digno. Devia ter aprendido já na infância, né? Já desde aquela época, né? Aprendeu com o Devia ter próprio pai. aprendido na Não é? infância, né? E aí, E Deus faz, irmã. É. Deus faz. Às vezes é no desespero, às eu me vezes surpreendo. é nos às vezes. 47 do segundo tempo. Mas Deus faz, irmã. E eu acho que é pra provar a gente mesmo, sabe? Você sabe que uma vez eu fui pro mercado e eu tava olhando lá e eu amo salada de couve-flor. Amo, Uhum. gosto demais. E quando eu fui olhar a couve-flor, tava caro na época, Aham. né? Tava mega caro. E eu olhei, ela tava linda, assim, ela estava... Tava te chamando. Tava, né? Silvia! Exato, eu sou a couve-flor da sua vida, né? E eu olhei aquilo e falei assim, eu não posso comprar, né? Não posso comprar. Minha mãe ainda era viva. Falei, a gente não tá numa situação boa, eu não posso comprar. E passei batido. Falei, outro dia, né? Hoje não, Faro, né? Hoje não, Faro. hoje não. E fui embora. Quando foi à tarde, uma conhecida nossa, que ela fez limpeza em casa há muitos anos e tal, ela apareceu lá. E ela fazia limpeza em outras casas e tudo. E tinha a casa de uma mulher que ela fazia, que ela dava um monte de coisa para ela e tal. Ela apareceu lá de tarde com uma sacola, um monte de legume, de coisa e tudo. Deixou lá pra gente, porque pra ela era muita coisa, né? Uhum. Ela falou, ó, tô dividindo aí, Sinésia, né? Falou pra minha mãe e tal. E aí eu fui tirando as coisas. Quando eu abri, Tá lá. tá lá a A couve-flor. Eu chorei naquele dia, pastor, eu chorei. Eu falei assim, Senhor, muito obrigada No que detalhe, o Senhor me... Até uma couve-flor, o Senhor me abençoa. No detalhe. No detalhe. Irmã, imagina, cada um tem as suas lutas, né? E a minha envolve filhos também, né? Então, às vezes, aperta o financeiro. É difícil, né? É. Quando é só a gente, é uma coisa, né? Não, é o que eu tô dizendo. Dentro que uma situação é mais difícil que a outra, mas pega, né? Porque Pega no doído, né? pega no doído. doído. Pega onde dói. E aí teve um dia, saindo de um culto de manhã da igreja, a Gabi chegou pra mim e falou assim, amor, o que a gente vai almoçar? E aí, né, o mundo já desaba, né? Exato. Provedor da casa, ministério, crise, devia ter tido uma profissão, meus filhos, sabe? Nossa, aí são Não devia ter diversas sido crises. pastor. Não, É. até podia ser pastor, mas tipo assim, quantos pastores passaram na minha vida e falaram assim, meu, constrói uma carreira, depois você vai pro ministério. Eu falava, não. Porque Não, o meu cara, chamado... minha vida é pro ministério e tal. E aí Deus foi me ajudando em cada crise e tal. E aí pastor meu falava, cara, mas você é muito apaixonado com o ministério, você é muito iludido. romântico, É né? romântico, não é assim que funciona, nananá, você vai passar aperto, sua família vai passar aperto. Eles estavam certos também, isso aconteceu, num certo acontece. sentido, né? Tava... Mas meu coração, irmã, cada vez que eu trabalhava, eu falava, não é pra eu estar aqui, mano. Eu tô desperdiçando o meu tempo. Eu sei que é um trabalho, é o sustento. Eu falei, mas minha vida é pro ministério. É para viver do ministério e para o ministério. Eu entendo que às vezes tem a ver com o salário da igreja, mas não só o salário da igreja. Viver do ministério, às vezes, é a igreja local, e eu amo, eu acredito, eu brigo pela igreja local, mesmo sabendo todos os defeitos, mas também o reino de Deus acontece também fora da igreja local. Com certeza. E fazendo missões, no ministério, aqui, enfim. Mas a pergunta foi, o que a gente vai almoçar? Isso saindo do culto de manhã, irmão. Eu falei, amor, não sei. Vamos pra casa, vamos orar, vamos ligar pros parentes, não sei. Vamos almoçar na cama, não sei. Eu não sei. E o nó na garganta e a lágrima no olho e não sei. Aí o que aconteceu? Naquele final de culto, teve um tempo também que eu comprava e vendia livro, né? Isso me ajudava também. Então, na minha cabeça, isso é viver do ministério, ainda que não seja com o salário da igreja. Então, os irmãos, eu fazia as propagandas, os irmãos me convidavam, eu ia lá na Conde, lá no centro, comprava e tal, tinha uma porcentagem, era isso. Um alfarrábio, diriam os antigos, né? Sim, é. Nossa, agora você tirou Foi longe, do baú, né? Nossa. Tirei do porta-mala do foi. Del Rey.
Seria isso, alfarrável. E fazia isso. E aí, naquela ocasião, houve uma situação envolvendo um livro. Que a pessoa queria um livro e tal, tinha um livro, acho que foi R$ 15. Coisa assim. A pessoa me fez um Pix, legal, R$ 15, Deus abençoe, Deus abençoe. Bom, e aquilo na cabeça. O que a gente vai almoçar? E R$ 15. Que não tinha até minutos atrás. Falei, cara, você não compra uma bandeja de ovo. Vamos fazer o quê? Um omelete? Um omelete gigante, né? Para 4 com pessoas. 10 ovos e vamos comer omelete e vamos agradecer pelo ovo e segue o jogo. Aí, beleza. Aí essa mesma pessoa, essa mesma família, né? Ao sair da igreja, passou pela gente de carro. Passou de carro, abriu o vidro, falou, pastor, o senhor vai almoçar em casa? Vou. E eu com nó na garganta, Pretendo, né? com o olho cheio de lágrima. Falei, irmão, esse é o plano. Vamos almoçar em casa. Falei, não, pastor, vamos almoçar no restaurante? Aí eu dei uma engasgada assim e falou, a meu convite, eu quero abençoar a sua família hoje. Nossa. Vamos almoçar no restaurante? Nossa. Aí eu olhei pra Gabi assim. Tchau, omelete. Aí eu falei assim, irmão, eu não sei nem o que dizer. Ele falou, só fala assim. Só fala assim. Vamos. Exato. Nossa. Eita, Deus gracioso, né? Aí ele falou assim, Coisa linda. pastor, o restaurante é em tal lugar. Tô indo lá, a gente se encontra. Como que eu ia pro restaurante, irmão? Pois é, você tava, né, no caso. Não tinha carro, não tinha nada. Exato. Falei, amor, vê quanto dá um Uber daqui pro lugar que falou. R$14,50. Acredite quem quiser, cara. Acredite quem quiser. Meu Deus. Falei, amor, vamos. Deus providenciou. A gente volta a pé, se precisar. Eu falei, eu não tenho o que falar. Ela falou, nem eu. Aí chega para as crianças, a gente vai almoçar fora, tá? Ai, pai, que legal, não sei o quê. E vamos, e vamos. E fomos, aí chegamos, almoçamos, como dizia a minha mãe, né? Comemos como um rei, né? Fartura na mesa, restaurante e tal. E aí no final a gente, vamos, tchau, tchau. Daqui a pouco tem que voltar para a igreja, né? Tinha culto Sim, à à tarde. noite. Daqui a pouco, então vamos. Deus abençoe, obrigado, tal, abraço. Pastor, como é que vocês... Aí eu falei, bom, agora vamos andando, né? É isso. Glória a Deus. Faz a digestão, porque comemos igual os Cristolândia, a gente fala. Então, vamos andando, já faz a digestão. Pastor, como é que você vai? Eu falei, não, irmão, a gente vai andando, é pertinho. R$14 de Uber não é uma distância. E a gratidão que a gente estava, tá tudo bem. Falou, não, pastor, eu te levo lá. Eu falei, irmão, não, você tem que estar com sua família, ficar mal aperto e tal. Ele também tinha filhos, né? Ele falou, não. Minha família vai esperar aqui, eu levo o senhor e volto aqui para buscar. Gente. Falei, eu não sei mais o que pensar, não né? sei. Não sei mais. E eu nem tava pensando na janta, quase que não precisava jantar. Mas naquele dia também eu acho que eu recebi uma oferta não esperada. E aí a gente conseguiu resolver a questão da janta também. Então, irmã, a irmã falou da couve-flor, né? Exato. É o nosso Deus de grandes coisas, né? Sim. Que abre o mar. Mas também é o Deus que cuida no detalhe, sabe? Eu acho que quando a gente olha no retrovisor da nossa vida, a gente vê situações assim, e não são poucas, aonde só pode ter sido o Senhor. Não tem outra explicação, né? E aí Você eu não acho encontra outra razão. Não tem pra lógica, isso. não tem, sabe? A gente já tinha se despedido desses irmãos na igreja. Então não tinha nem mais o que fazer, assim, Nada, né? No irmã, caso, não tinha, tipo assim... Tem aquela canção que é Socorro, Deus, né? Então você tá nessa de socorro, Deus, e o irmão, Deus abençoe, e vambora, e agora? Então, de uma situação impossível para nós,
que você fala assim, não, cara, se a gente crê, Deus faz. Fala, mano, Deus faz quando a gente nem crê. Exato. Quando a gente não tem força, Não às tava vezes, nem para crer, esperando. né? Não tem for. Quantas vezes, eu não sei a irmã, né? Mas quantas vezes a gente já desistiu e Deus que falou, não, não é a hora de desistir, não. Não. É para Exatamente. continuar. Então, e eu penso, a gente falou aqui de área financeira, mas acho que tudo na vida, né? Ministério, já deu vontade de falar, mano, quer saber? Vou dar um tiro de meta nisso aqui. Não. É muita trairagem, é muita ingratidão. É muita coisa que eu não preciso viver. Um dos pastores que mais me inspirou no ministério pastoral, que eu olhava e falava, mano, eu quero ser pastor igual esse cara. Um dia ele chegou para mim e falou, Haroldo, desisti do ministério. Eu era muito humilhado em igreja. O pastor em quem você se inspirava Você acredita, irmão? desistiu. Não só me inspirava, tipo assim... Passei, como eu falei para o irmão, um ministério de 37 anos. Então esse pastor, ele foi pastor do meu pai, da minha mãe, casou meus pais. Eu tenho 3 irmãos mais velhos. Um irmão, 2 irmãs. Batizou todos, me batizou. Meu, Tá. foi o pastor da família. Entendi. Pastor da família. E meu pai sempre foi o braço direito dele, na área de liderança, ou dos diáconos, vice-presidente, e minha mãe na área da música. Então, eu cresci nesse ambiente aí, né? Só que quando ele saiu da igreja, eu tava ali na minha adolescência, e aí chegou um pastor novo. Nascido e criado na igreja, irmão. Então, eu falo que é os ratos de igreja, né? As baratas de batistério. É isso aí, cresci nesse meio aí. E nos batistas tem lá os embaixadores do rei, né? Que é um negócio para os meninos, as mensageiras do rei para as crianças. Meu, trabalho, participei de tudo isso na vida da igreja, mano. Só que um pastor novo, ele muda a vida de uma igreja, a visão, a Querendo direção, ou não, né? muda. E aí um dia eu tô no meu trabalho, trabalhava de auxiliar administrativo numa corretora de seguro, mas na verdade era office boy, existia. Tá. Você tinha um nome na função, assim, elitizado, né? Não, era uma coisa, né? O currículo era bom, né? É um cargo acima, né? Porque o office boy tá se lascando lá na Auxiliar rua. para assuntos aleatórios, né? Não, tipo isso. Então, na verdade, o meu trabalho era o quê? Eu tinha uma rotina. De manhã, buscar cheque em casa de clientes. Jovem adolescente que não sabe o que é cheque. É um papel que você escreve o valor que você quer e paga a pessoa. Só que aí você é cobrado por esse valor. Porque eu falava pro meu pai não tem dinheiro. Eu falei, dá um cheque. Simples você pode assim. pôr o valor que você quiser. Qual é a dificuldade? Ué. Então, buscava cheque na casa de cliente. À tarde era banco, correio e xerox. E no fim da tarde era Paulista, centro da cidade ou Pinheiros. Então eu fui office boy raiz, assim. Andei, tomei chuva, confesso, roubei uns passes ali. Ônibus lotado, né? Comprava dog com passe, tinha todo tinha todo um sistema, né, do office boy. Hoje não existe mais, hoje Não. a profissão do motoboy, assim, ela já Engloba tudo isso, já acho, né? acabou bastante de uma forma muito mais rápida. Então, por exemplo, né? Então, tipo assim, o terceiro motoboy hoje na cidade é o que mais tem, né? Mas por quê também? A empresa não precisa nem contratar. Eu contrato a empresa do motoboy para ir voltar. E assim, muitos dos serviços que eu fazia hoje são eletrônicos. Sim. Então, tipo, não tem mais sentido ser office boy. Mas enfim, eu vivi essa vida. E aí eu tava na empresa, aí toca o telefone, a filha do patrão atende. Falaram, é pra você. Hã? Pra mim? Mano, o que eu fiz errado? Porque aí nessa eu já tava numa de conferência de documentos, né? A pólice de seguro, ver se estava tudo certo. E eu fazia o trabalho de rua e eu que cuidava do arquivo. Então, eu fazia, essas eram minhas funções. Arquivo. Você deve ter visto, trabalhado, não? Pra fazer arquivo, não gostava. Lá era assim, não nem era muito, acho que eram uns 2 ou 3 armários, aquelas gavetonas cinza, né? Aí tem a pasta suspensa. Isso. E dentro da pasta suspensa tinha as pastas em L. Isso. Sabe? Então, tipo, para os clientes PF, pessoa física,
era as pastas em L e para os clientes Pessoa jurídica. PJ era pasta suspensa. Então era essa diferenciação. Só que o escritório todo precisava de pasta. Haroldo, pega a pasta de tal cliente. Tá, beleza. Aí deixava num lugar para eu guardar. Então era isso, irmã. Foi muito legal o começo da minha vida profissional. Sua carreira. Eu trabalhei 4 anos nessa vida aí. E aí a filha do patrão, Haroldo, telefone para você. Pra mim, aí fiquei pensando, falei, nossa, mas será que deu algum BO? Aí comecei a lembrar, né? Pô, fui buscar o cheque na casa do cliente, não deu tudo certo? Não sei, atendi. Alô, Haroldo? Sim. Haroldo, aqui é o pastor William. Falei, tá tudo bem? No Pastor caso, me ligando no trabalho? Exato. Sim, do nada? Não, pastor Haroldo, eu tô te ligando pra te dar os parabéns. Era meu aniversário, irmã, mas assim... Nossa. Nem passou pela minha cabeça, assim. Não. Falei, mano, pastor ligando? Eu queria te dar uns parabéns, dizer que você é uma bênção. Minha irmã, encheu de lágrimas, você Olha chora. isso. Obrigado, não sei o quê. Sabe aquela sensação que você falou que teve na igreja? Quando lembrou meu nome? Falei, mano, o cara nem me conhece direito. Já tá me dando parabéns. Lembrou, Pessoa assim, tipo, lembrou se e me importou. ligou, se importou. Os parentes não ligam, né? Os é. amigos às vezes não, né? Irmã, aquilo me marcou. E aí eu comecei a olhar pra ele como um pastor diferente. E aí as pregações e o jeito que ele cuidava das ovelhas e tal. Mas aí outras coisas aconteceram e ele acabou saindo da igreja. Aí no dia que ele saiu, eu fui atrás dele e falei, pastor, entendo, respeito. Daqui um tempo só me fala pra que igreja que o senhor vai. Falei, não, Haroldo, não é assim. Eu falei, não, pastor, não tô. Não é uma consulta, não. Se o senhor não falar, eu vou descobrir. E é Em lá que algum eu vou momento, aparecer. Porque eu já tinha definido ele como modelo de ministério pra mim. Sim. E tanto que aí, quando tudo aconteceu, quando foi pra fazer a faculdade, a minha grana não dava, não sei o quê. Aí eu coloquei diante de Deus, falei, bom, vou conversar com o pastor e vou ver o que dá. Aí conversei com ele e falou, não, Haroldo, você é chamado pelo ministério, a igreja tem que te ajudar. Então vou levar para a assembleia, para a igreja pagar todo o seu seminário, toda a sua faculdade teológica. E quando você terminar, a gente vai te mandar para os Estados Unidos, você vai fazer mestrado lá. Para você Olha. voltar preparado, capacitado. Eu falei, meu Deus. Então eu falei, mano, não só o quanto ele tá me abençoando, mas eu também quero ser abençoador como ele, né? Sim. Infelizmente, durante o bacharelado, ele saiu da igreja. Aí E o mestrado ficou no nunca sonho. aconteceu. Nem fora olhou do ele de país, nem longe, dentro. assim. Né? Então, e aí ele saiu do ministério e ele falou, Haroldo, não foi só a questão da Vila Zate, eu sou da igreja que eu era, né? Eu sou pastor há 20 anos, então já aconteceu muita coisa, já fui muito humilhado e tal. E ele foi, estudou direito, hoje é um baita de um advogado, e ele fala, cara, hoje eu tenho esse reconhecimento. Então, Olha que legal. eu entendo, né, também o lado do ministério, o quanto ele é pesado nesse sentido, né? Sim. Mas eu nunca desisti, porque eu entendo que foi Deus que me chamou. E a passagem, irmã, que marca a minha vida, meu ministério, meu entendimento, é da restauração de Pedro. Ele fala assim, ô Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta eles. Exato. Então, no meu coração, no meu entendimento de ministério, é assim, é por amor às ovelhas, ao rebanho de Cristo? É. Mas primeiro de tudo, é por amor a Ele. Haroldo, você me ama? Senhor, Sempre. com mais defeito que Pedro. Mas o senhor sabe que eu te amo. Foi então apacenta. Então, para mim, o lance de cuidar de pessoas é quando eu estou cuidando de pessoas, eu sinto que eu estou amando o meu Senhor. Então, na minha cabeça, Amém. o ministério funciona assim. Se eu não cuido de pessoas, talvez o problema esteja no meu amor ao meu Senhor. Então, para mim, eu sempre vou estar Pra cuidando você de existe uma pessoas. ligação, é uma Sim. coisa estreita, né? Uma relação estreita, assim, que uma é interdependente da outra, E né? aí eu vejo que isso vai acontecer na igreja, sim, mas às vezes fora também da igreja, e de outras formas e tal, enfim. Então, por isso que eu continuei sempre e o Senhor foi provendo. Então, às vezes que eu falava, Senhor, cansei já, eu sei que estou no começo, mas para mim já deu. Eu falo, não, mas não é você que diz.
se dá ou não. Exatamente, se é o fim ou não, né? Então, aí, por outro lado, já teve pastor que falou: não, pastor, seu ministério eu tô achando que acabou, né? Eu falei, então, mas quem determina o fim do ministério? É minha opinião? A sua opinião? A sua leitura? A minha leitura? Então, acho que quem determina é aquele que chamou, né? Exato. E por isso eu continuei, e por isso eu estou, e acontece uma coisa aqui, outra ali, tropeça aqui, cai ali, levanta, prossegue, porque eu sei quem me chamou. E o que pode me parar? Uma vez eu estava conversando com um irmão de mais de 80 anos na igreja, crise no ministério. Irmão, não sei. Sabe, às vezes parece que o pastor da igreja, eu não vejo ele me ensinando, me discipulando, não sei o quê. Aí falou, irmão sabe que a gente aprende muito de Deus na natureza, né? Hã? Oi? Eu falei assim, né, eu creio que sim, irmão, porque, né, a criação revela o Criador, né, e tal. Eu falei, tem razão. Mas você já viu como que funciona se você tenta parar a água? Então você tem ali uma nascente, pequenininha e tal. Aí você fala assim, bom, vou colocar umas pedras aqui, só para represar essa água. Represa. Mas daqui a pouco, Ela contorna, a água contorna, passa água por por cima, cima. passa pelo meio. Eu falei, então, irmão, ninguém pode parar aquilo que Deus direciona para fluir. Nossa, pastor, super. É Um exatamente irmão de isso. mais de 80 anos, assim, contando da natureza, ensinando sobre Deus. Falei, cara, é isso. Então vou só ficar na minha, que Deus vai É conduzir. exatamente isso, pastor, exatamente, porque é, é o que eu vejo, a graça de Deus através de mim. Que eu te falei domingo, Sim. né? Que a gente. Eu recebi, assim, algumas mensagens de feliz aniversário, mas eu recebi no privado, né? Uhum. Muita gente me cumprimentou dentro do grupo, tal, mas eu recebi algumas mensagens dentro do privado. E essas mensagens, elas me tocaram. Glória a Deus. Elas me tocaram porque eu falei assim, Mari, olha, falei para minha sobrinha, eu falei assim, nós estamos há pouco tempo ali. Quando eu cheguei na Pibisa, eu pensei assim, eu vou, acho que demorar para fazer alguma coisa lá, porque né, eles vão querer me conhecer primeiro, saber quem eu sou, não vão ficar me pondo para fazer as coisas, né? E aí, depois de um ano, né, um ano e pouquinho lá na Pibisa, vendo aquilo que os irmãos escreveram para mim, eu falei, realmente, ninguém pode impedir o agir de Deus na Amém. vida de quem quer que seja. Né? Amém. Essa graça que nos foi dada, que é derramada, porque pela graça sou o que sou, não foi isso que o apóstolo Paulo Sim. disse? Pela graça eu sou o que sou. Sim. Então, assim, pela graça eu faço o que faço, eu sou o que sou. Né? O Senhor me chamou para o ensino. Glória a Né? O Deus. Senhor me chamou para o louvor, o Senhor me chamou para pregar a mensagem dele, o evangelho dele. Foi para essas coisas. E eu até, assim, depois, falando com Deus, né? Falei assim, ai, Senhor, se eu nunca mais pregar, tá tudo bem, né? Mas eu sei que os dons e a vocação do Senhor são sem São arrependimento. irrevogáveis, São sem arrependimento. Mesmo que o homem queira Sim. parar, Sim. né? Mesmo que um grupo se levante, Sim. mesmo que uma meia dúzia de dois, Sim. né? Se levante ali Eu creio. e fale. Mas ninguém pode impedir o fluir da graça através da sua vida, por Sim. meio da sua vida, e que você seja um instrumento da graça de Deus para outras pessoas, porque a graça faz isso. Sim. Ela Amém. nos conecta com outras Sim. pessoas. E outra, aqui quando eu trago no começo, né? Você viu aquela musiquinha da vinheta que eu escrevi com outro propósito, num outro momento, mas que encaixou perfeitamente? Ela fala da graça, apesar
de ser quem eu sou, do pecador que eu sou, de tudo que já aconteceu na minha vida, mas foi o que me trouxe até aqui. E mesmo quando a gente acha que pode estar fazendo algo, e a irmã testemunhou isso agora na sua vida, Deus está fazendo muito além. Exato. E é assim, a gente é um instrumento e graças a Deus por tudo. E, irmã, Silvia, acho que eu conversaria mais horas aqui com a irmã, mas eu não posso, ter que entregar o estúdio. Por favor, né? Corta. Não, conversaria mais tempo, mas a gente precisa entregar o estúdio. A igreja que está recebendo um projeto missionário, o Expressinho, e a Stephanie aqui da técnica, ela tá também com esse trabalho aí, tá cheio de coisa para fazer. Mas só para a gente encerrar, então, irmão, eu queria que você indicasse um livro que você lembra aí, que você pensa... Olha, que se pode... eu te falar, vai ser mega clichê, mas é isso aí. O livro que eu indico, se você quer descobrir, entender, experimentar, conhecer, se aprofundar na graça, é a Bíblia. É a Bíblia, sim. Acabou. Mas assim, eu não, na verdade, eu não tenho um livro, tá? Bom. Acontece, tenho. irmão. Já teve gente que veio aqui e falou: não, pastor, eu indico o Evangelho de João. Eu falei, amém. Então tá fácil, gente. Tá acessível para todo mundo. Outro falou, não, eu indico Romanos. Amém, tá fácil. É aquilo que alguém pode ouvir, tá buscando um direcionamento de não, Deus. eu indico a Bíblia inteira. Glória a Deus. E assim, por quê? Porque a graça de Deus, ela é manifestada na Bíblia toda. Sim. Na Bíblia toda, inclusive assim, sabe? Foi graça de Deus que chegou para Adão e disse assim, Adão, onde você está? Cadê você, jovem? Entendeu? Então, assim, a Bíblia é o que escancara a graça de Deus para as nossas vidas, né? Basta a gente ter um pouquinho de paciência e de leitura cuidadosa. Não é uma passada de olhos, né? É uma leitura cuidadosa daquilo. Você vai descobrir Efésios, Maravilhoso. né? Que fala sobre a graça de Deus. Pela graça a gente é salvo. Enfim. Né? Fica a indicação aí da irmã Silvia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer, como eu cantava quando era criança na igreja. Leia a Bíblia. E aí, assim, também se coloca diante de Deus, sempre pedindo para Ele falar com você através da Bíblia. E vai construindo no seu coração. Fala, não, pastor, eu preciso saber mais de Jesus. Então não tem problema, começa pelos evangelhos. Não tem problema. Não, eu quero, igual a irmã Silvia falou, eu quero ver a graça de Deus na história. Então começa do Gênesis. Tem aquilo que seu coração também tem uma sede aí. Talvez você fale, pô, pastor, eu gosto dos evangelhos de ali, mas eu preciso que minha vida cristã dê um up aí. Vai para as cartas de Paulo, meu irmão, vai para as cartas pastorais ali. Então, cara, a Bíblia ela pode ser, né? Ela pode ser dependendo da sua atitude, mas ela é o alimento que a gente precisa. Aí como você vai para a Bíblia? Às vezes as pessoas perguntam isso, como que eu posso ler a Bíblia? Porque a pessoa começa a ler em Gênesis, quando chega em Levítico ela desiste, ela fala, meu Deus. Vai na genealogia, então já era. A crônica, não, então eu vou de Mateus. Pô, genealogia logo de cara, né? Então, irmãos, leia a Bíblia, busque o Senhor, se coloque diante dele, para que ele fale com você através da palavra dele. E tem alguém, Silvia, que você falava, pastor, traz aqui que é bênção, hein? Para falar da graça de Deus, do testemunho, da história. A pessoa que eu vou indicar, ela tá longe daqui, mas para Deus nada é impossível, né? Vamos orar. Se tem alguém que me inspira muito nessa questão da graça, é o Asaf Borba. O cantor, maravilhoso, né? Ninguém tem 30, 40 anos de ministério aí, se não... À toa. Né? Ele, o Ademar de Campos, né? Esse pessoal aí, não tem como. Mas seria um sonho. O Asaf é um cara que você olha e ele exala. Exala as canções, né? Trazem o João Alexandre, que é contemporâneo dele. Exatamente. O Estênio Márcios, talvez seja menos conhecido, mas letra e poesias maravilhosas. Uma galera tá regravando as coisas dele. Enfim, 40 anos de ministério, 50 anos de ministério já é um testemunho suficiente, né? Pra gente entender que tem andado na presença de Deus. Sim, mas olha, não, vai seria crendo. Um sonho. Vai não, crendo. sim, não. Deus opera além do que a gente pode imaginar. Exato. Às vezes eu tenho vontade de entrevistar quem tá longe, pensar num sistema mais
que eu consiga gravar com a pessoa falando pela internet. Sim. Tem gente até de outros lugares do mundo que eu queria entrevistar. E a distância é uma barreira. Espero que a tecnologia nos ajude a suprir. Legal. Irmã Silvia, eu quero te agradecer, minha irmã. Queridão, eu que te Nossa, agradeço. que alegria, que Obrigada, conversa pastor. maravilhosa, edificante. Agradeço você que ficou até o final desse episódio. Verdade. Se você ficou, a questão é se você ficou. Se ficou, foi abençoado e foi edificado, porque a coisa foi espiritual aqui, né? Os irmãos que vai nos encontram aí falam que é tremendo, né? Mas aqui você sabe de tudo. Você ouviu tudo, você viu tudo. Uma edição ou outra, mas tá tudo bem. Deus abençoe sua vida. Eu sempre peço para você que já conhece o rolê da internet, nos ajude. Divulga aí o Segunda de Graça, compartilha, se inscreve no canal. Tudo isso vai ajudando nesse trabalho. Olha aí na descrição, a gente sempre vai deixar coisa boa, indicação. Vou pensar numa Bíblia legal para indicar para você de estudo. Vou achar o link, vou deixar aí. Tem curso, vai ter tudo aí para você. Dá uma olhada. E não esquece, o nosso propósito permanece o mesmo. Falar da graça de Deus em nós, através de nós e muito além de nós. Não, faltou um. Apesar de nós. Isso. A graça de Deus, ela é muito maior de tudo que a gente possa falar. Então, crê em Deus, busca o Senhor, leia a Bíblia, Amém. ore e você vai conhecer muito mais a graça de Deus. Amém, Silvia? Amém. Dá um tchau pro pessoal aqui. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Prazer estar com vocês, viu? Beijo no coração. Glória a Deus. Valeu, gente. Todas as segundas, 20 horas, canal Segunda de Graça. Eu tô te esperando. Valeu!